Então vamos lá. Vamos a algumas particularidades sobre folato e B12, depois vamos no leucograma. Então vamos lá. Não vai. Vai nessa. Bom, então eu coloquei aqui em primeiro lugar algumas fontes de folato. Então, os vegetais folhosos frescos são as maiores fontes. Algumas frutas, como laranja e abacate, também são importantes. Algumas sementes, como avelãs e pecãs, e algumas leguminosas, como feijões e lentilhas. O detalhe é que o folato ele é termolábil, ou seja, se tu pegar os feijões, as lentilhas, tu tem que cozinhar por muito tempo, tu vai ter uma perda bastante importante. Mas alguma coisa resta, então tem algum aproveitamento também. Os depósitos do nosso organismo duram para 3 a 4 meses. Então não é algo muito intenso. Por isso que a gente pode ter deficiência de uma forma moderadamente rápida. Por exemplo, durante uma gestação, que é um consumo de folato bastante importante, existe uma possibilidade grande de entrar em processo de deficiência. Ok? Ele é o folato, né? Ele é absorvido nas primeiras porções do intestino delgado, do duodeno e do jejum, e depende de uma peptidase pancreática que é dependente de zinco. Também depende da ação da bile e da mucosa da borda em escova. Então, são todos os processos fisiológicos envolvidos nessa absorção. De uma forma assim, bem básica. Tá? Em termos de parasitos, ou parasitas, Giardia e Ancilostomídeos são alguns dos parasitas que podem afetar e estar presentes nessa primeira parte do intestino delgado. Importante dizer que Giardia é um parasita que afeta até 30% da população mundial. Então, conforme algumas populações isso vai muito mais, outras caem menos, porque ele tem uma alta resistência. Os cistos de Giardia são altamente resistentes no ambiente. Por exemplo, um cisto de Giardia fica viável, por exemplo, em cima dessa mesa durante 30 dias. Se fica assim, uma pessoa infectada, depositar um cisto aqui por um problema de higiene, por exemplo, fecal e com sujeira na mão, um mês depois você vem aqui, se você botar a mão, levar a boca, por exemplo, você se contamina também. Então, você está crente da maior higiene do mundo, mas em situações simples, corriqueiras, pode haver contaminação. Por isso, o grande número de pessoas infectadas. Bom, em relação à vitamina B12, como vocês já sabem, os alimentos de origem animal são as maiores fontes. Isso se deve em especial à produção microbiana, que produz a vitamina B12 nesses indivíduos. Os depósitos hepáticos duram para até 5 anos, fala de 2 a 5 anos. Por isso que é bem mais demorado para que se tenha o déficit da vitamina B12. Uma pergunta que vem com bastante frequência em relação às quantidades, coloquei aqui uma tabela, então vejam quando a gente vai para alguns alimentos como fígado, a gente tem 71 microgramas por porção, e aí quando a gente vai para alguns peixes como salmão ou truta, a gente está com 5 ou 3,5 microgramas, que é uma quantidade muito menor. Mas um outro aspecto que é interessante é sobre algas. Alguém aqui já usou ou viu já pessoas usando clorela ou espirulina como fonte de vitamina B12? Às vezes acontece, né? Acontece em alguns vegetarianos ou veganos se preocupam com B12 e usam esse tipo de suplementação. Existem então algumas algas, como essa aqui, enteromorfa e a nori, que contêm quantidades de B12, tá? Substanciais de B12, porque vivem em simbiose com bactérias. Entretanto, espirulina e clorela não contêm B12. Espirulina e clorela não oferecem vitamina B12.
Okay? Contém compostos corradímicos, que são nomes que se dão a compostos similares a B12 e que não têm atividade de vitamina B12. Entretanto, falseiam o exame, aparecem no exame bioquímico. Mas não funciona como B12. Mas não funciona, o corpo não consegue utilizar. Ó, a espirulina não tem. O corrinoide nessa alga verde-azul é biologicamente inativo. E a mesma coisa para clorela. Então isso não funciona, que ainda dá problema porque tu olha no sangue e acha que está normal. Então atenção com quem toma suplementos, porque pode ser que aquele valor aí não está certo. Ok? Seguimos. A absorção da B12 se dá no nível do írio, então já no final do delgado. Depende de uma hidrólise adequada do produto, da proteína animal, pelo ácido clorídrico, pela pepsina e pela presença do fator intrínseco. Já até o írio, além de giardias e ostomídeos, podemos ter ascaris e tênias atuando também. Então podem facilitar essa dissociação da B12 do fator intrínseco. Tá? Outro elemento que pode facilitar a dissociação da B12 do fator intrínseco é o supracrescimento bacteriano no intestino delgado. Isso vai gerar essa dissociação, o alto pH do írio vai gerar essa dissociação da B12 para o fator intrínseco, impedindo a sua absorção. Tá? Vocês têm aí alguns outros slides que vocês tinham no material de vocês, que estão ocultos no meu, com alguns detalhes mais de causas de deficiência de ácido fólico, causas de deficiência de B12, tá? Mas que para quem quiser tem aí então a fonte de consulta para vocês. Temos aqui também alguns outros índices hematimétricos, que são outros índices que medem as hemácias, que estão ali no hemograma. O HCM, o CHCM e o RDW. Então, o HCM é a hemoglobina corpuscular média, ou seja, é a massa em gramas, mais precisamente picogramas, a massa de hemoglobina em uma hemácia, certo? Em geral, isso aqui acompanha o VCM, ele está alto quando tem macrocitose, então o VCM alto, a hemácia grande, dá para botar muita hemoglobina dentro dela. Se a hemácia é pequena, é micro, tem como botar só pouca hemoglobina dentro. Então, ele é só ele acompanha o VCM, não dá nenhuma informação adicional. E o CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Alguns laboratórios põem VGM, HGM, CHGM. Quem, em vez de usar o corpuscular, usa um globular. É a mesma coisa. Ok? Então, ele é a relação massa-volume, gramas por litro, que a concentração é sempre isso, né? Então, valores altos, acima de 36%, ocorrem na esferocitose hereditária, que é uma situação benigna, que não gera muitos problemas, e aí acontece essa hipercromia, porque a hemácia daí ela não tem aquela forma discoide, então ela é uma esfera, tá? É bastante raro, então vocês se virem isso aqui alto, pode ser essa situação. Porque o normal é VCM alto, HCM alto, VCM baixo, HCM baixo. Quando calcula a concentração, está sempre normal. Okay? Então fica na proporção normal. Tá? Valores diminuídos vão acontecer quando? Na hipocromia, quando tiver muito e pouca hemoglobina na hemácia. Porque numa anemia muito grave, às vezes cai muito a hemoglobina, sem cair tanto número de eritrócitos, então a proporção acaba ficando um pouco diminuída. Não é nenhuma informação adicional tão importante assim. RDW, que já tem coisas mais interessantes, é o índice de anisocitose. Como eu falava antes, Red Cell Distribution Width, indica a variação do volume das hemácias ao redor da média, ao redor do TCM. Quando essa variação está alta, nós chamamos de anisocitose. E aí o cálculo dele é um coeficiente de variação. Esse é o cálculo que é feito aí. Tá? Os valores aqui são os valores do outro índice, que é um valor bem menos usado, tá? Que é o valor do desvio padrão em femtolitros mesmos, que não tem nenhuma importância, que não vejo atualmente nenhum laboratório usando isso.
Quais são as causas de um RDW elevado? Vocês lembram que eu comentei antes que o RDW baixo até era bom, né? Sim. Que não tinha problema nenhum, correto? Sim. Então, o problema é quando ele está alto. Quando a fábrica está fazendo objetos muito diferentes. A gente quer que sejam todos parecidinhos, com pouco coeficiente de variação. Quando ele está alto, a gente se preocupa. Quais são as causas? Estresse oxidativo, hipertensão, alimentação pobre, dislipidemia. Ou seja, ele é associado com inflamação, com citocinas inflamatórias. Isso é o que se encontra como causa. Então, pacientes com essas condições são os pacientes que têm RDW mais alto. Via de regra, são pacientes inflamados e oxidados. É isso que a gente tem que observar. Tá? Não se sabe o mecanismo exato, mas parece que são as citocinas inflamatórias que causam uma alteração na maturação dos eritrócitos, alteram a medula óssea, podem interagir com a eritropoetina, não se sabe exatamente como isso funciona, mas suprimem a maturação e aí eles ficam maiores. Como assim, Gabriel? O eritrócito imaturo ele é grande e o maduro ele é pequeno. Então, se ele suprime a maturação, ele fica grande. Sempre as hemácias jovens são muito grandes, elas compactam o amadurecimento. Então, vários estudos já há muitos anos associam o RDW com outros marcadores inflamatórios. Eu sou que esse é Romeo e Julieta, um estudo feito em Verona, na Itália. Pacientes referidos a consultas e check-up clínicos gerais, retrospectivo, quase 3.500 indivíduos, alguns com mais de 60 anos de idade, e verificaram uma associação forte entre o RDW, a proteína C reativa, e o VSG, ou chamam VSG aqui? Isso. VSG, ou eritrosedimentação, ou hemossedimentação, ou VS apenas? VS. Então, do primeiro ao quarto quartil, ou seja, no aumento gradual do RDW, do primeiro ao quarto quartil, eles dividiram a referência em 4 partes. Um aumento gradual no percentual de pacientes com proteína C reativa acima de 3, que é o índice garantido de inflamação, ou seja, no primeiro quartil só 28%, no primeiro quartil do RDW só 28% tinha PCR acima de 3, no quarto quartil do RDW 63% tinha PCR. Com VS então acima de 40%, 8% no primeiro quartil do RDW, 40% no quarto quartil. Então, para cada 1% de aumento no RDW, aumentou a morte por todas, isso que já é outro estudo, tá? Aumentou a morte por todas as causas em 22%. Teve um estudo que mostrou ainda um aumento de 23% para cada 1% de aumento do RDW, em média aumentando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto quartil e o quinto, esses que foram quintis, desculpa. Tem vários estudos misturados aqui, que eu estou passando só as conclusões. E ainda então, acho que desse mesmo estudo, não, outro estudo ainda, uma imagem, mostrando a probabilidade de morrer, de morte, comparado ao RDW, nos anos seguintes ao estudo. Então veja assim, isso que foram 12 anos de acompanhamento. E aqui você está vendo a chance de morte, ok? Ó, chance de morte. Aqui chega a quase 50% de morte nos 12 anos que seguiram quem tinha o RDW de 15, comparado com quem tinha 11, ou seja, tudo dentro do valor de referência. Ok? Vamos falar um pouco então sobre as deficiências nutricionais que a gente observou até aqui e como que a gente vai tratar esse ferro, essa B12, do folato eu já comentei. Eu trouxe aqui em mais detalhes a classificação de anemia para todas as faixas etárias que existem, segundo a OMS. Então, anemia gestante leve, moderada, grave, da puérpera, dos idosos, até dividindo em brancos e negros, mulheres e homens, tudo que vocês podem imaginar. Tá? Aqui eu trouxe também um diagnóstico de deficiência, uma chave de diagnóstico para deficiência de ferro, bem detalhado, que eu achei interessante como forma de fixação. Então, normal seria ferritina de 30 a 300 com saturação de transferrina acima de 20. Isso seria o normal. Eu não usaria o 30 aqui, eu usaria o
50 ou um 70. Eu gostaria de um 70 aqui só para corrigir. 70 a uns 250, tá mais do que bom. 200, tá? 70 a 200 e saturação de transferrina acima de 25, para não ficar tão na beira do abismo ali, tá? De 25 a 30. Aí seria a minha colocação em relação a isso. Esse seria o status de ferro normal. Obrigado. Passar alguém de 30 nanogramas é frequente. Desses valores para 70, estamos a falar de muitos meses. De suplementação. Muitos meses. Muitos meses. Pode dar 6 meses de tratamento, tranquilamente. Não é rápido. E o que se recomenda depois que alcançar a normalização da hemoglobina, manter 6 meses o mesmo tratamento para refazer as reservas. 6 meses depois de alcançar a hemoglobina que quer alcançar. Tá? Então, ferritina menos do que 30, eu colocaria menos 50, deficiência absoluta de ferro, ou seja, uma deficiência simples, ou uma ferritina de 30 até 100, olha só, com uma saturação de transferrina baixa, menos que 20. Olha que interessante. Ou com PCR acima de 5. Então, se a ferritina tiver de 30 a 100, com a PCR indicando inflamação, deficiência de ferro. Por quê? Porque se a PCR está alta, a ferritina sobe ou desce? Ela sobe. E se ela está de 30 a 100 com a inflamação, se tirar a inflamação, o que acontece com ela? Cai mais. Na verdade, ela é pior do que isso. Entendeu? Perfeito. Seguimos. Ferritina acima de 100, que garante que não tem falta de ferro quantitativa, né? A gente viu lá no início. Com saturação de transferrina abaixo de 20. Por que abaixo de 20? A gente não falou que a inflamação subia a ferritina e diminuía a saturação de transferrina? E ou PCR acima de 5, ou seja, inflamação e inflamação, com ferritina alta. Ó, deficiência funcional de ferro ou sequestro de ferro, o ferro não vai conseguir ser utilizado. Porque aqui a gente está vendo que tem anemia. Tem anemia, a gente está vendo o ferro para ver se tem que fazer. O ferro não está sendo usado, está inflamado. Ok? Ó, seguimos. Bom, aquilo que a gente falou, sinais e sintomas sugestivos de anemia, etc. com anemia. Doação de sangue, no caso de doação de sangue ou gestação, ferritina menos de 50 ou saturação de transferrina com SAT-transfer acima de 20, reservas de ferro inadequadas. Tá? Então a ferritina cai primeiro do que a saturação de transferrina. É isso que a gente está falando aqui. Frente a grandes cirurgias, perda de sangue acima de 500 ml, ferritina menos de 100, com saturação de transferrina acima de 20, mesma situação. Porque aqui já tem todo o quadro inflamatório da cirurgia ainda. Ok? Então, o valor um pouco maior. Então, um resumo, mais ou menos, do que a gente tinha falado. Então, falando do tratamento propriamente dito, tratamento convencional é sulfato ferroso, que nada mais é do que prego enferrujado moído, colocado numa cápsula. Tá? A dose é essa, 36 mg por quilo por dia, sem ultrapassar 60 mg por dia, gestante está aí, 60 mg por dia, do ferro elementar, seu convencional. Adultos está aí, 120, idosos, reticulócitos se recupera em 7 dias, a hemoglobina aumenta mais ou menos isso em 2 semanas, normalmente em 6 a 8, são 2 meses, é uma dose mega, né? Se a pessoa tomar, der certo. Usar por 6 meses a forma de normalizar a hemoglobina. Tá? Então, sugestão 2 meses de tratamento. Tá? Medir a hemoglobina a cada 8 semanas e ferritina a cada 3 meses. Essa é a sugestão protocolar convencional. Vamos lá, só que a gente sabe que o sulfato ferroso tem alguns problemas. Até 70% dos pacientes vão ter sintomas gastrointestinais e vão acabar desistindo do tratamento.
náuseas, vômitos, constipação, diarreia, interage aí com nutrientes e é importante os alimentos ácidos e ricos em vitamina C para melhorar a sua absorção e diminuir os efeitos adversos. Ele vai manter ele na forma ferrosa e vai facilitar o seu aproveitamento. Suco de limão, suco de laranja, meio copo já é suficiente. Suco de acerola são boas formas de ter bastante vitamina C com esse sulfato ferroso. Outra opção, se não tivesse disponível, 250 mg de ácido ascórbico, ok? Junto com, na mesma hora que o comprimido de ferro, certo? Tem umas referências sobre isso também. Aqui eu quero falar sobre alguns fatores que influenciam na biodisponibilidade, mas salientar o que aumenta e o que inibe a absorção de ferro. Então, ácido ascórbico e tecidos de origem animal melhoram a absorção de ferro. Então, a presença de carnes aumenta a absorção de ferro do próprio comprimido, ok? A presença da vitamina C também. E fitatos, chá, café, cálcio e proteínas lácteas pioram a absorção. Então, você não vai tomar suplementos de ferro com chá, com café, com leite, com queijo, ok? E nem com grandes fontes de cálcio, porque há uma competição. E os cereais são todos fortes inibidores. Então, farelos, germes, então, os cereais integrais são as piores opções que a gente tem para a absorção de ferro, certo? Para a absorção do suplemento de ferro de uma forma geral. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é probiótico e prebiótico. Esse estudo foi com prebiótico, mostrando que foram 24 mulheres durante 12 dias, receberam um iogurte com um mix prebiótico, então com fibras solúveis, fermentáveis. E o que aconteceu foi um aumento da absorção do ferro hemo em 56% após o uso do iogurte com prebiótico. É uma alternativa, em geral, prebióticos eu uso não menos do que 3 gramas por dia. Ok? Os estudos chegam a usar 5, 10 gramas. Uma dose de 5, 6 gramas são doses que funcionam sem grandes efeitos adversos. Goma guar hidrolisada é uma boa opção. Inulina é uma boa opção. Polidextrose é uma boa opção, bastante barata. Eu gosto também, então, Foz, não gosto muito do que mais da gases. Mas inulina, polidextrose, goma arábica, goma guar hidrolisada são bons prebióticos. Tá? Opções de ferro, além do sulfato ferroso. Tem alguns mais bem estudados, outros menos bem estudados. Então, tem o citrato, o pirofosfato, o carbonilo, ascorbato ferroso, já que seria ferro com vitamina C. Succinato, tem esse complexo de ferro polissacarídeo, tem mais estudos novos agora mostrando bem poucos efeitos adversos. O ferro glicinato ou bisglicinato, que seria o mesmo, quelado. Tem o sulfato ferroso encapsulado, alguns estudos queria como um nano encapsulamento para diminuir os efeitos adversos. Tá? Tem o fumarato, ele tem também um encapsulado ou não. E tem o gluconato. Então, tem várias opções. Aqui eu coloquei uma ideia para vocês saberem quanto daquilo ali é ferro. Então, por exemplo, um gluconato, só 12% é ferro. Então, vai dar 100 mg para ter 12 mg de ferro. Qual o problema disso? É só o volume de cápsulas que vai ter que ser maior. Então, o fumarato ferroso ele tem um benefício de ser menos volumoso porque ele tem mais ferro. Mas ele não tem grandes benefícios sobre o sulfato, em termos de efeitos. Sempre que é encapsulado, aí tem bem menos efeitos adversos. Tá? Eu, por costume, o que eu uso mais? O ferro glicinato quelado, que funciona super bem, e eu uso junto com vitamina C e uso de forma intervalada. Já vou ensinar para vocês como eu faço, tem aqui agora no slide seguinte. Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre ferro em detalhes, esse estudo publicado no ano passado, desse grupo mesmo, que é esse grupo BOND, Biomarkers of Nutrition for Development. Eles têm uma revisão fantástica sobre ácido fólico, B12, ferro, que eu já citei as 3 aqui,
Tem outro sobre vitamina A e um quinto nutriente que agora não esqueci qual é. Então são revisões muito boas, extensas. Tipo essa aqui, ó. Vejam, da página 1001 a 1067, são 66 páginas. É algo brutal, não tem nada que não tenha. É impressionante, um trabalho fantástico. E eu li a primeira revisão, se não me engano foi a do folato, e eles explicavam tudo que eles iriam fazer, o processo todo que eles querem fazer de todos os nutrientes, etc. É um trabalho muito bem feito. Bom, então em relação ao tratamento, eu costumo usar um protocolo já usado em alguns estudos, que é usar ferro, 40, no máximo 80 miligramas, uma vez por dia, segunda, quarta e sexta, em dias alternados. Isso tem a ver com a expressão da epsidina no intestino, que seria bloqueada em doses muito frequentes. Tá? Eu tirei vocês têm algumas explicações sobre isso no material impresso, nos slides que eu mandei para vocês. Eu só ocultei porque era muita bioquimiquez, muita coisa nova. Então eu vi que vocês já estavam muito saturadas mentalmente. Então suprimi, mas vocês têm todas as informações aí no material de vocês, tá? Então existem alguns estudos publicados, tem referência aqui embaixo, sobre esse uso alternado do ferro ser mais interessante. Não tanto faz se for segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, não muda nada. Só achem alguma forma que o paciente organize isso. E em geral essa dose perto de 80 miligramas é uma dose que já está sendo eficiente. Os outros nutrientes eu vou usar no dia a dia. Tá? Vou usar no dia a dia 2 vezes ao dia, não tem nenhum mecanismo descrito desse de saturação. E essa é a minha mistura predileta. Ok? Eu vou ter aqui doses mínimas e máximas, para vocês terem um range para olharem os suplementos que vocês têm aqui à venda e tentarem encaixar aí dentro de algumas coisas que eu já falei também. Se vocês tiverem muita dificuldade com o zinco, às vezes acontece o zinco não sobe, também pode ser muito difícil. O que eu oriento? Que vocês também usem o zinco de forma alternada. Vocês estão usando o ferro segunda, quarta e sexta, coloquem o zinco terça, quinta e sábado. Também pode funcionar melhor para alguns pacientes. Existe uma outra estratégia que é a oligoterapia, que é uma estratégia francesa, criada por Ménetrier muitos anos atrás. É uma estratégia que usa gotas sublinguais. Também pode ajudar tanto a melhorar mais o status do ferro quanto o status do zinco, usando conjuntamente com a suplementação. Então, pensem como alternativa também, porque às vezes começa a complicar e a gente precisa usar outras coisas. Tá? Então, alguns estudos aqui com ferro, por exemplo, com ferro quelado. Porque quando tu vai ler as recomendações da OMS ou do governo, eles vão dizer que o ferro quelado o ferro sulfato é ótimo e que não existe evidência nenhuma que qualquer outro seja melhor ou que não tem estudos suficiente. Aqui eu peguei uma coletâneazinha de estudos mostrando isso. Então, por exemplo, esse estudo aqui comparou o bisglicinato com o sulfato. E o bisglicinato ferroso, metade da dose do sulfato, ou seja, ele teve 1/4 da dose do sulfato. 1/4 da dose do sulfato em criança a termo. Ele teve o mesmo em criança pré-termo, desculpa. Ele teve o mesmo efeito, ele foi 4 vezes mais eficiente. Entenderam? O bisglicinato foi 4 vezes mais eficiente. 0,75 mg por quilo do bisglicinato foi igual a 3 mg por quilo do sulfato. Tá? Então aqui vocês estão vendo, aqui tem um outro estudo já, esse estudo aqui, da Pharmaceuticals, também do ano passado, comparando vários tipos de ferro. Tem o sulfato, que é o pior sempre aqui embaixo. Ó. O ferro aqui não aparece. Então aqui o ferro sulfato ficou em último, aqui tem o bisglicinato, e aí tem esse outro sucrosomial, que é uma lipossoma de sacarose. Não é de sacarose. É sucrose, sacarose, tá certo? Então é um lipossoma de sacarose. Tá? Então, interessante, fizeram uma forma estrutural resistente que é entregue no intestino, porque ela tem uns polímeros ali que fazem uma resistência e depois se liberam no intestino. Tá?
Aqui vocês têm ainda, aqui tem o ferro microencapsulado, o ferro emo e uma outra marca, Sun Active. Conhece isso? Conhece? Ó, o tal do Sun Active ficou aqui embaixo, com esse outro ferro microencapsulado, o ferro emo ficou aqui e o suprassomial ficou melhor. Então, foi uma forma interessante, eu nunca vi essa forma vendo no Brasil. Aqui também tem o tratamento em todos os indivíduos, foi o primeiro gráfico, e o segundo é só indivíduos anêmicos com PCR alta. O suprassomial ficou muito melhor e o bisglicinato bem melhor que o sulfato que a gente está vendo aqui. Tá? Então aqui seria essa estrutura. Ó, aqui é um éster de sacarose, o sucraéster, envelope de um éster de sacarose. Tá? Aqui mais um outro estudo que comparou diversas formas de ferro, feito na Alemanha, em que eles usaram, inclusive, uma água mineral que tem à venda, que chama Spatone, conhece? Eu nunca vi. É uma água rica em ferro. Tá? Então compararam essa água mineral, que tem a Spatone de maçã, e olhem o que teve de absorção impressionante esse ferro aqui, dessa água mineral. Então, o ferro fumarato está aqui, o gluconato está aqui, o sulfato está aqui. E aqui foram os grupos controles. Tá? Então o sulfato ficou muito parecido com o fumarato, como eu tinha dito antes. O gluconato já é melhor e essa água mineral também foi melhor, bem melhor. E aqui um outro estudo ainda, em gestantes, bisglicinato ferroso, 25 mg foi igual a sulfato 50 em melhorar o ferro das gestantes, hemoglobina, etc. Então, obviamente que o sulfato é dos piores que há, mas ele é o mais barato e o governo nunca vai dizer que ele é o pior. Simples assim. O custo de uma cápsula de sulfato ferroso não existe. É centavos, cêntimos, como vocês dizem aqui. Então, é óbvio que eles nunca vão dizer que existe outra coisa melhor, vocês vão ter que pagar. Então, a razão é simples. Se vocês pensarem em todos os nutrientes envolvidos na síntese do emo, teria aqui uma possibilidade. Eu não recomendo, não gosto de usar tudo isso misturado, como já falei, mas botei aqui um pouco de uma ideia de dose para vocês terem um pouco isso mais presentes, porque às vezes a gente tem uma dificuldade com as doses. Né? Se a B12 estiver muito baixa, e isso é um problema bastante frequente, vocês podem pensar, mas Gabriel está dando B12 oral, e agora? A B12 está lá por 200, 250, paciente cheio de sintomas neurológicos, o que eu faço? Então, temos uma outra alternativa. Pense em primeiro lugar, gastrite atrófica, hipocloridria, alto anticorpos antifator intrínseco, e tem um outro que é o anticorpo anticélula parietal. Tá? Então, anticélula parietal pega a célula parietal como um todo, que é a célula que produz o ácido e o fator intrínseco. E o anticorpo antifator intrínseco é só contra o fator intrínseco. Certo? Bom, metilcobalamina é a forma de preferência. Cianocobalamina pode ser utilizado, eu não gosto porque a gente acaba tendo que eliminar esse cianeto do organismo. Então, tu usar uma substância tóxica que é o cianeto não me parece algo muito esperto. Pode ser usado intramuscular, mas eu não gosto porque a gente tem um risco de autoanticorpos. Pode ser usado subcutânea para reduzir a dor, mas não é qualquer pessoa que sabe aplicar isso. E pode ser usada via oral. Então, ou ainda sublingual. B12 em alta dose, oral ou injetável? Foi essa pergunta do Journal of Family Practice alguns anos atrás. Poderíamos usar oral ou injetável. O que eles dizem? De 1.000 a 2.000 microgramas por dia via oral são tão eficientes ou mais que a mesma dose intramuscular. Tá? Então, pode ser usada via oral sim em alta dose e de 1.000 microgramas intramuscular, 150 microgramas é retido. Então, tem um valor aí de 15%. Via oral, 1% é absorvido passivamente. Ou seja, mesmo aqueles indivíduos sem estômago, por exemplo, gastrectomizados, tiveram um tumor, etc., ou fizeram uma cirurgia de redução de estômago, você pode usar via oral, ou tem anticorpos antifator intrínseco, você pode usar via oral, que vai ter 1% de absorção. Então, tu vai usar 1.000 microgramas por dia, tu vai ter 10 microgramas absorvidos, que é 5 vezes a IDR. Então, tu tem
perspectiva sim de mantê-los com a via oral. Existem alguns protocolos internacionais de uso pela via oral já também sacramentados, como no Canadá e nos Estados Unidos, mas alguns países sugerem, em condições neurológicas, começar com a via intramuscular por ter uma melhora mais rápida. Então, o único porém que eu fico é com realmente as condições para pacientes com problemas neurológicos cognitivos que o via intramuscular parece reagir mais rapidamente. Entretanto, esse novo estudo aqui publicado agora neste ano, 2019, mostrou uma comparação entre cianocobalamina, não é metilcobalamina, em via sublingual e via intramuscular. E esse estudo foi bem interessante. Eles tinham, vejam, 830 indivíduos no grupo que recebeu intramuscular, isso é uma análise, uma revisão sistemática. 3.451 indivíduos no tratamento sublingual, ok? Então, total 4.271 indivíduos, aqui estão os valores de baseline, então os valores iniciais do estudo, características de baseline. Vejam que esse grupo aqui tinha 234 de B12 no soro, esse 291, um pouco melhor. Vejam que ninguém tinha macrocitose, que aqui o VCM deles completamente normal, então pela enésima milésima vez, não esperem macrocitose com falta de B12. Aqui tinha hemoglobina, então média 13,5 a 18 para homens, 12,5 a 16 para mulheres, então nada claro em termos de anemia, a média não era anêmica, tá? Estava aqui mais ou menos no limite, antes de grupos parecidos também. Enfim, vamos lá. Valores, então, antes e depois do tratamento, ok? Então vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? Diferença na vitamina B12 sérica, seus níveis, antes e depois do tratamento. No grupo intramuscular subiu 218 picogramas por ml. E no grupo sublingual subiu 252, com a mesma dose. Ok? Então, esse é o maior estudo que já documentou a terapia sublingual para com vitamina B12 sendo suficiente e até superior à rota intramuscular. Ok? A via sublingual sobrepassa, overcomes, os desafios das injeções intramusculares e deveriam ser a primeira linha de opção para pacientes com vitamina B12 deficiente. Tá bem? Isso aqui foi esse ano, né? Porque eu tenho muito volume de publicação. Eu costumo usar metilcobalamina em gotas sublinguais. Eu já usei também as preparações lipossomais em spray, que já comprei nos Estados Unidos, deve ter por aqui também. Não tenho experiência com os meus pacientes para dizer se aquilo é eficiente ou não, mas é possível de ser utilizado, acho que deve ter eficiência sim, e as gotas funcionam bem sim. Tá? 1 miligrama sublingual funciona bem. Eu uso o sublingual quando a via oral não funciona, tá? Ou quando está muito baixo de saída, óbvio. Se o paciente está ali em 400, 350 e eu quero chegar em 500, eu vou no via oral junto com a formulação que eu estou usando. E aí, se passaram ali 3, 4, 5 meses, eu repeti aquilo, não mexeu nada, eu já vou para o sublingual direto. Tá? Então, se o paciente chega com 250 ou 300, menos 300, e sintomatologia cognitiva e queixas de, olha, eu não consigo me concentrar, eu assisto uma aula inteira um fim de semana e não aprendo nada, eu vou lá, eu perdi o curso inteiro, porque agora eu vi que a minha B12 está baixa, minha memória está horrível, aí eu vou direto na sublingual. Eu tenho muito cansaço, fadiga mental, fadiga rapidamente. Estão se encaixando aí algumas de vocês? Vocês nunca vão funcionar a pico o cérebro de vocês se a B12 não estiver ótimo. Nunca.
Se vocês não sabem como está o B12 de vocês podem perder um curso desse inteiro. Simples assim. Se vocês não tiverem B12 suficiente, não tiverem DHA suficiente e não tiverem colina suficiente, vocês jogaram o curso fora. Só lamento. Bom que estão assistindo isso no início. É simples, gente. É simples e direto. Eu falo porque funciona. Tá? E tem alguém gestando aqui? Ah, sempre tem, ó, 2, sempre tem. Não precisa nem olhar, né? Sempre tem uma turma com umas 50 mulheres, tem umas 2. E isso funciona começando no bebê já durante a gestação. Porque o bebê tem que estar agora com níveis ótimos de DHA, o teu ômega 3 tem que estar em 8% do teu índice ômega tem que estar em 8%. O teu aporte de colina tem que estar em pelo menos 500 mg dia e a tua B12 tem que estar ótima. Teu bebê quando sair já nasce falando quase. Você não nasce para não assustar. Isso já aumenta a acuidade visual, aumenta o número de palavras faladas, aumenta o QI, o risco de déficit neurológico vai lá para baixo. É um absurdo. Memorização depois na escola. Aí tu já mexeu no epigenoma desde o início da vida. Depois não precisa se preocupar tanto. O que as mães fazem é não fazem nada na gestação. Quando a criança começa a ter problema com 6 anos, querem tratar. Aí está com o epigenoma todo destruído, todo mal programado. Então tem que fazer agora na gestação. Inclusive eu estou entrando num projeto que é o projeto Descendentes. Que a gente está fazendo o teste genético na mãe, antes de engravidar, e no pai, programa os 2, na concepção já está tudo a top, e depois o bebê nasce e já faz o perfil genético do bebê. Para quando começar a introdução dos alimentos programados. Um espetáculo. Os super seres humanos. Tá? Logo saberão mais sobre isso também. Bora? Leuco e plaqueta. Tenho 40 slides. Quanto tempo eu tenho? 30 minutos. Já agora acerca da gestação. Já posso falar amanhã, mas na gestação há hemodilulação, não é? Portanto, é normal haver a diminuição destes valores do... Sim, 10 a 20%. Mas a ferritina continua a ser o melhor indicador de estoque de ferro. Sim. Portanto, mesmo que haja hemodilulação, a ferritina deve-se manter. É só 10 a 20% a diluição, em média 10%. Se a ferritina baixar... Se aquilo teria que se está 90 é porque seria 100. Ok. Calcula 10% para cima para comparar com o que eu disse em aula. Mas se a ferritina está a descer durante a gestação, é porque estamos a gastar mais do que estamos a consumir. Exato, matemática. É isso. É. Por isso, quando vai engravidar, antes de engravidar, tu já tem que otimizar para mínimo uns 150 de ferritina. Se tu não botar no mínimo em 150, vai ficar faltando depois. Vai ter que correr atrás da máquina com mais força. Ok? Então vamos falar dos leucócitos, da parte da série branca. Ok? Indivíduos saudáveis têm valores constantes e individuais. Alguém aqui sabe os seus valores de leucócitos? Por exemplo, eu costumo ter 4.500. Também. Ótimo. O laboratório diz que é normal, vou passar aqui, ó, diz que é normal de 4.000 a 10.000. O meu normal é 4.500. Se eu tiver com 7.000, tô doente. 7.000. Entenderam? Isso é o que eu estou querendo dizer. Normal, isso aqui é valor de referência. Ideal, 4.000 a 6.500. Cada pessoa tem um valor que costuma ser o seu. Ao redor daquilo é que ela fica muito próxima. Tá? Então, esse é o valor médio. Não é pegar o valor de referência e deu 8.000 e dizer, tá normal. Isso é o que as pessoas que não pensam fazem. Isso é o que ensinam a fazer. Quer dizer, ensinam não, porque não precisa pensar para fazer isso. Vocês entendem por que toda a sistemática na nossa área é não ensinar a pensar? É porque é muito mais fácil. Não precisem raciocinar, só leiam e repitam o que está ali. E aí daqui a pouco um robô substitui vocês e não sabe por quê.
Então, vocês estão fugindo é contra isso, é contra os androides, né? Nos substituírem. Nós todos estamos nessa luta. Então, olha lá. O fumo e a obesidade aumentam os leucócitos, certo? O fumo pesado chega a aumentar até 30% de elevação, com um aumento proporcional nos linfócitos, tá? E pode levar 20 anos a voltar ao normal após a suspensão do cigarro. Tá? Fumante obeso chegando a 2.000 acima, mais ou menos, do que é o normal, do que aquela pessoa seria. Ou seja, seria 5.000, vai para 7.000, digamos assim. Café, mais que 200 ml por dia, chega a aumentar os leucócitos em 3 a 4%, não é muito, mas pode aumentar. O estresse crônico, o estresse agudo aumenta, o estresse crônico pode reduzir os leucócitos. Durante os exercícios, os linfócitos aumentam de 2 a 3 vezes e caem pela metade 1 a 2 horas depois. Então, várias flutuações aqui. Então aqui vocês estão vendo os efeitos crônicos do cigarro sobre os diversos exames. Então olha aqui, neutrófilos aqui chega a aumentar 40%, linfócitos, monócitos, chumbo, cadmio, hematócrito, cobre, fibrinogênio. Usam todos aqui, ó. Fibrinogênio é um marcador inflamatório, cobre é um marcador inflamatório, monócitos, neutrófilos em especial são marcadores inflamatórios também, monócitos também. Bora. E ali em cima vocês viram, né? Queda de HDL, de selênio, B6, carotenoides, prolactina, etc. Bom, então aqui estão os valores de referência dos nossos leucócitos. A gente tem, e eu botei aqui em ordem de quantidade, maior para menor, neutrófilos é o que a gente tem mais. Isso aqui é para adultos, ok? Para crianças é um pouco diferente, na verdade tem uma inversão para crianças de linfócito monócito, certo? Neutrófilos a gente tem então do adulto 40 a 60, linfócitos 20 a 40, monócitos de 2 a 10, 1 a 5 de eosina e menos que 1 de basófilo. Isso é o esperado em valor normal de referência. Aqui estão a quantidade em milímetros cúbicos, ou seja, que é o valor também de referência. E aqui eu coloco então o valor ideal, que ele representa, nesses 3 primeiros aqui, os pontos mais centrais, não tão próximos dos extremos. Porque mais próximo dos extremos eu vou estar vendo tanto eu vou estar frente à atuação tanto dos valores das causas que levam aos valores mínimos, quanto das causas que levam aos valores máximos. Eu quero ficar longe desses fatores que estão atuando, eu quero estar mais próximo dos valores centrais, já que alto é ruim e baixo é ruim. Tudo bem? Entenderam a lógica? Ok. Vamos então aqui aos detalhes. Quando que eu tenho leucocitose, leucócitos altos, leucócitos totais altos? Infecções virais, infecções bacterianas e quadros inflamatórios. Ponto. Genérico. Bem genérico. Inflamação, infecção. Quando que eu tenho leucopenia? Na imunossupressão, nas anemias graves. Tá? E a principal causa de leucopenia é a neutropenia, é a falta de neutrófilos. Tá? Outra causa de leucopenia importante, anemias graves, tinha comentado, na presença de agentes mielotóxicos, mielotoxicidade. Todos esses aqui são, como metais tóxicos, são agentes mielotóxicos, inseticidas são mielotóxicos, são tóxicos para a medula óssea. E tem algumas infecções, como na hepatite, na mononucleose viral, citomegalovírus e dengue, também existe um ataque à medula e pode haver então leucopenia. Certo? Então aqui um artigo mostrando o benzeno, como ele induz leucemia, como ele é tóxico para a nossa medula óssea. E benzeno não é algo raro. As pessoas consomem benzeno quando tomam café num copo plástico. Um café quente num copo plástico, consomem benzeno. Não sei se aqui em Portugal vendem arroz em saquinhos plásticos para botar para ferver na água. Vendem? Se vendem, tem alguém que compra. Se alguém compra, essa pessoa está comendo benzeno. Vendem aqui também filmes de PVC, aqueles filmes plásticos, para embalar comida.
Quando tu embala a comida com aquilo ali, como é comida em especial gordurosa, como carnes, um bife, um peixe, uma coisa assim, tá entrando um monte de benzeno e um monte de ftalato daquele alimento. Se tu compra uma pizza, uma telepizza, tem telepizza aqui? Ah, então tem também. Então também tem aquela caixa da pizza, que é de papelão. Por dentro tem um filmezinho plástico, porque é um filme de PVC, onde tem aplicado ali resina com bisfenol. Libera bisfenol e libera benzeno também. Então as pessoas vão se intoxicando, assim, simples. Não é que vem do espaço sideral o benzeno. Não é porque ela trabalha na indústria petroquímica. Não é isso. É no dia a dia. Se tu colocar um filme plástico desse de PVC e embalar uma carne e um peixe, ele passa no frio mesmo. Qualquer temperatura. Porque porque aí tem gordura. Ou seja, ou gordura ou calor é o principal. Então imagina uma pizza quente. Tem gordura e tem calor, perfeito. Aquela caixa vira uma sauna de benzeno. Quando você abre, o aroma puro do benzeno chegando em casa. É um espetáculo. É exatamente. Desde o estudo de Framingham, eu mesmo me queixava, Gabriel, mas você é muito velho. O estudo de Framingham foi feito há séculos atrás, já foi, todo mundo detonou e queimou ele. Queimaram na fogueira todo mundo que fez o estudo. Já estão velhos, já estão desenterrados, já vieram todos múmias. Lá eles viram que leucócitos totais, cada desvio padrão acima da média, aumentou em 42% a incidência de doença arterial coronariana. E isso estava no meu livro-texto que eu li na faculdade, no Krause. A gente usava na faculdade lá na edição de 96. Bom, eles fazem 23 anos e estava já no livro. O livro em geral tem 5 de defasagem. Então já estava 91. Mas tem gente que não sabe. E tem gente que está esperando publicar um agora no Scientific Report da Nature de 2018 para dizer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa, já sabia há 30 anos. Mas assim, eu acho uma tremenda, uma coisa que não me entra nada na cabeça. As pessoas querem sempre a última referência daquele ano. Ou seja, tudo que foi publicado no outro ano tem que ser publicado de novo. E mais as coisas novas. E no ano seguinte, tudo aquilo de novo. E mais as coisas novas. O cara nunca vai. Imagina daqui então uns 100 anos, o tamanho e a quantidade de pesquisa tem que ser feita. É impossível. Já precisa de uns 5 planetas de pesquisadores, né? Para poder publicar o volume que as pessoas querem. Porque as pessoas só querem a publicação do ano. A do ano passado já é ruim. Ter 4 anos então não serve para nada. Consigo, mas ela estava viva 4 anos atrás. Ela estava viva, ninguém sabe como. Como é que ela trabalhava, ninguém sabe como. Ela fazia tudo errado há 4 anos, porque aquela referência não vale. Vocês viram que as pessoas estão numa vida tão imediata que elas perderam noção da realidade. Eu sou imediatismo que conta. Né? Enfim, só uma crítica construtiva para vocês refletirem sobre os nossos atos. Então, dentro de todos os índices do hemograma, o que acontece? Apenas o uso dos leucócitos totais, e mais um índice que eu vou mostrar depois, é que conseguem acrescentar um poder extra na predição de risco cardiovascular. Ok? Então vale a pena usar o que? Leucócitos totais. Ó. White blood cells provide a modest improvement for the prediction of the 10-year cardiovascular disease risk over traditional risk factors. Tá? Então, ideal menos 7,5 e 700 como valor médio de manutenção. Já é o que morre menos. Eles dividiram de 5.700 até 7.000 e acima de 7.000. E aí eles dividiram também os linfócito isolado, monócito isolado, neutrófilo isolado, ali todos os valores absolutos e os riscos. Todo mundo que estava acima de 7.000 se ferrou. Ó. Terço, acima de 7.000, 31% mais morte. Tá? 31%, aqui deu 16% mais. Certo? Então, acima de 7.000 é o pior de todos, sem dúvida nenhuma. Vamos ver agora isoladamente cada uma das partes do leucograma. Neutrófilo, neutrofilia. Neutrofilia é o aumento dos neutrófilos, tá? Então, acima de 7.500.
que aumenta neutrófilo? Tudo. Ele é o básico, ele é o primeiro ataque que faz, é o que vai destruir tudo. Tá? Então, qualquer tipo de inflamação nas infecções bacterianas ou fúngicas, não infecções virais, estresse agudo, leucemia, necrose de tecidos, então infarto, acidentes, lesões por esmagamento, tudo isso vai aumentar neutrófilo. E claro, o aumento dele vai variar inclusive conforme a idade da pessoa. Uma criança vai aumentar muito mais que um idoso. Né? Tipo de bactéria, tipo de fungos, extensão maior, mais intenso, pior. Então não é só ter ou não ter. Então, neutrofilia pode ser causada também pelo choro, o pânico, ou seja, o estresse da criança na hora da coleta do exame de sangue. Então, para uma criança, o exame de sangue pode ser um grande estresse, e aí tu já altera o hemograma. Ok? Uma infecção aguda tem um aumento de neutrófilos com aumento dos bastonetes, que é chamado desvio à esquerda. Uma infecção crônica aumenta neutrófilos sem aumento de bastonetes. O que é isso? É o tipo de neutrófilo com núcleo em bastão ou com núcleo segmentado tradicional. Célula madura, infecção crônica, célula de infecção aguda. Mais citotóxica, mais poderosa do que essa aqui. Certo? Uma célula mais imatura e mais tóxica também do que essa. Tudo bem até aqui? Neutropenia, queda de neutrófilos. Tem aqui os sempre que a gente fala em neutrofilia ou neutropenia, são pelos valores absolutos, não pelo percentual. Por isso que eu ponho ali, ó, menos que tantos mil, mais que tantos mil, porque não é pelo percentual, é pelo valor absoluto. Senão a gente pode dizer assim, é um aumento relativo de neutrófilos, ou uma diminuição relativa, ou um leve aumento, uma leve redução, mas não neutrofilia ou neutropenia. Aí tem que ser por aquele número que eu estou colocando. Tá? Só uma questão de nomes. Quando que podem baixar muito os neutrófilos? Infecções virais agudas, por exemplo, gripes. Anemias intensas. Pode ser uma situação autoimune ou também lesões medicamentosas da medula. Rádio ou quimioterapia. E pode também ser uma queda natural no final da manhã. Coleta. Que horas tem que ser a coleta mesmo? Tá. Tem paciente que chega às 11 horas, 11h30. Paciente que dorme tarde sempre, já acorda pelas 9, chega lá às 11. Ok? Então atenção. Linfócitos altos, linfocitose. Primeira situação mais comum, fase de cura de infecções bacterianas. Leucócitos já normalizaram. O paciente teve a infecção bacteriana, uma infecção de garganta. Ficou bom, daria 2 semanas fez um hemograma. Está com mais linfócitos e mais monócitos que o seu normal. Isso é o normal, é a formação de células de memória, é o ataque específico, é o que resolveu a infecção. Ok? O que mais? Estresse, a epinefrina, a adrenalina, aumenta linfócitos também. Então, se a pessoa tem cronicamente isso alto, certo? Não é estresse crônico. O que mais? Leucemias, bem mais raro, felizmente. O que mais? Estou aqui, herpes, o resto eu nem vou ler. Herpes, muito comum quem tem linfócito cronicamente alto. Tipo, o adulto ali, o normal, neutrófilo 40 a 60, linfócito 20 a 40. A pessoa me chega com, sei lá, neutrófilo para 40, linfócito 45. Tá com neutrófilo mínimo, linfócito acima do máximo. Primeira coisa que eu pergunto tem herpes? Primeira coisa. Tá vendo tudo já, né? Mas você acha que tem bola de cristal? Não tem bola de cristal, não fisiologia. Adivinhando. Tá? Linfócito baixo. Linfócito baixo, estresse. Aqui então é estresse crônico pelo cortisol. Ali era adrenalina, sobe, cortisol baixa.
Corticoterapias detonam os tecidos linfóides. O uso de corticoides atrofia tecido linfóide, baixa linfócitos. Radioquímio, SIDA, AIDS, sepse, leucemia. E aí tem um outro índice muito interessante, neutrófilo, linfócito. Relação neutrófilo-linfócito e a sua utilidade. São as duas primeiras células que eu falei aqui. E essa é uma relação muito interessante. É uma forma simples de avaliar também o estado inflamatório do paciente. Então vamos lá. Relação neutrófilo-linfócito usada, por exemplo, na cardiologia. Está associada com as toxinas inflamatórias. Está associada com o desenvolvimento e progressão de doença cardiovascular. Tem alto poder preditivo de severidade de doença arterial coronariana. Tem alto poder preditivo de infarto agudo do miocárdio. E um alto poder preditivo de morte cardiovascular no paciente que teve um infarto, por exemplo. Então, bem interessante. O que os estudos mostram? Relação neutrófilo-linfócito comparado com microalbuminúria. Esse estudo considerou microalbuminúria normal até 30. Anormal de 30 a 300. E acima de 300 já considerou então o paciente com doença renal. Tirou fora do estudo. Pegou 1.816 indivíduos assintomáticos e viu que quem tinha um risco baixo de ter microalbuminúria anormal tinha relação neutrófilo-linfócito menor que 1,5. Quem tinha risco alto tinha maior do 3. Pergunto a vocês então, quem tinha risco médio tinha quanto? Qual era a relação? Tudo dormindo. Dormindo, que vergonha. Tudo dormindo. Qual era? Querem que eu repita, né? Claro, está tudo dormindo. Quem tinha risco baixo tinha menos de 1,5. Quem tinha alto tinha acima de 3 a relação. Quem tinha risco médio tinha quanto? 1,5. Ah, bom. Achei que ninguém tinha visto. O que os caras vão dizer? Que o valor normal é quanto? Até 3, né? Por que eles vão botar aqui até 3? Porque inclui o risco baixo e o médio. Entenderam? Eles nunca vão dizer que é menos que 1,5, né? Eles sempre querem sacanear vocês. Eles querem sempre que vocês não entendam direito o negócio. Vocês têm um valor de referência errado para não tratar os pacientes. Então, razão, neutrófilo, linfócito tem valor prognóstico, em doenças cardiovasculares, estratificação de mortalidade dos grandes eventos cardiovasculares, infecções, em doenças inflamatórias, em diversos tipos de cânceres e até em complicações pós-operatórias. Gente, diversos tipos de câncer. Tem vários e vários estudos na área de câncer. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês aqui ainda. 1.070 indivíduos comparados, de novo, o primeiro terço menos que 1,5, menos que 1,51, mais precisamente. E viram aqui o quanto tinham a chance de serem hipertensos em cada grupo, de serem diabéticos. Olha só. Quem tinha o valor mais alto aumentou em 66% o risco de ser hipertenso e 65% o risco de ser diabético. Olha só. Então, está correlacionado com situações inflamatórias, hipertensão e diabetes. Ok? Vocês têm aqui, ó. No primeiro grupo, que tinha uma relação até 1,51, o percentual de hipertensos 11,8%, 8,1% de diabéticos. No segundo grupo, 1,5 a 2,5, 56, 16% e quase 12%. No terceiro grupo, 18 e 12,8%. Então veja um aumento em quem tinha as relações piores. Então, quanto maior isso, pior está essa situação metabólica em geral do indivíduo. Também tem estudos correlacionando com essa relação neutrófilo-linfócito em diabéticos e sua função renal.
quem tem a relação neutrófilo-linfócito maior que 1,6, 4 vezes mais chance de piora da função renal. Quem tem mais que 1,7, isso é um outro estudo, maior risco de albuminúria e perda de função renal. Cada uma unidade de aumento na relação neutrófilo-linfócito mais que dobrou o risco de nefropatia diabética se desenvolver naquele indivíduo. Então isso é bem importante. Ainda tem mais estudos com eventos cardiovasculares em diabéticos. 4 anos de acompanhamento, mais 300 indivíduos. Eventos cardiovasculares importantes foram analisados. Quem estava lá no primeiro terço, menos que 1,6, só 5% teve qualquer um desses eventos. Agora, o que aconteceu? Quem tinha esses valores e esses valores, se ferraram. Então, você tem que estar olhando esse seu paciente, mostrando para ele, explicando, antes que ele tenha um problema. Então, você está ali com um hemograma na frente, você viu que os leucócitos deram 7.500, você viu que os neutrófilos deles deram 6.000, você viu que o linfócito deu 3.000, você dividiu 6.000 por 3.000, deu 2. Então você sabe que vai dar errado. Especialmente no câncer de mama, uma alta relação neutrófilo-linfócito foi associada com mais curta sobrevivência. Mais curta sobrevivência. Vale, tudo isso aqui é estudo com câncer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui estão as relações neutrófilo-linfócito analisadas. Muitos usam 1,5, 2,5, enfim, vários números. O que se conclui? Que aquelas pessoas com maior relação neutrófilo-linfócito têm pior resposta celular, tumores em indivíduos mais jovens, tumores mais agressivos, recorrência mais curta, pior resposta à quimioterapia e maior mortalidade. Não precisa mais nada, não faltou nada na lista. É o quadro da desgraça. Então o que a gente está vendo? Maior relação neutrófilo-linfócito está diretamente associada a mais neutrófilos, menos linfócito. Neutrófilo é aquela célula inespecífica que responde para a inflamação, que mostra, portanto, essa relação, que esses indivíduos têm uma pior resposta celular, uma pior resposta específica, que é o que o linfócito faz, e tem uma resposta genérica inflamatória. Por isso é um tônus inflamatório, por isso que aumenta diabetes, aumenta hipertensão, doenças cardiovasculares e câncer. E mostra uma desregulação do tônus inflamatório. Tudo claro? Tudo bem? Ótimo. Última parte aqui. Monócitos. Chama-se monocitose quando passa de 800 ou 1000, segundo algumas referências, por milímetro cúbico. O que o monócito faz? Ele é a primeira linha de defesa, só que ele é mais tardio do que o neutrófilo. Então ele não é tão rápido, ele não sobe de imediato, ele sobe um pouco depois. Por isso que ele sobe na convalescência. Okay? Todas essas situações podem ter aumento de monócitos, inclusive o estresse agudo, o aumento de epinefrina e o excesso de sal. Tá? Inclusive o excesso de sal na dieta. Monocitopenia, monócitos baixos, pode acontecer na anemia plásica ou aplástica e na granulocitose. Doenças de medula óssea, dipirona, por exemplo, paciente tomando dipirona com infecções virais tem um risco um pouco aumentado de granulocitose, que é uma lesão de medula. Não é tão frequente, mas pode acontecer. Quimioterapia, infecções de pele, infecções agudas, isso pode gerar queda de monócitos. Corticoides, estresse crônico, corticoide, né? Cortisol atuando. Falta de proteína, dieta com muito baixa em proteína, pode gerar queda de monócitos também. Tá? Eosinófilos altos, parasita, alergia, basicamente isso. Reações a medicamentos, eu nunca tive, nunca vi nenhum paciente com isso.
Não sei dizer quais medicamentos causam esse tipo de reação. E alergias alimentares tardias, em geral, vão ter os mastócitos numa fase, os eosinófilos numa proporção mais baixa, de 1 a 3%. Ok? 1 a 3%. Quero explicar ainda isso aqui. Acho que eu não vou terminar os slides hoje, tá? Vou terminar amanhã, porque já são 19 horas, então eu prefiro concluir amanhã com mais tranquilidade. Eu quero dar essa última explicação sobre os eosinófilos e amanhã eu recomeço explicando isso de novo, porque é um mecanismo bioquímico e não é justo acabar com um mecanismo às 19 horas. Tá? Então, olha aqui. O alérgeno estimula o sistema imunológico, o linfócito T, a produzir diversas citocinas, entre elas a interleucina 5. A interleucina 5 recruta eosinófilo. A interleucina 5 é quem recruta e estimula a produção de eosinófilos. Ok? O eosinófilo, tá? O linfócito B produz IgE, se for uma alergia que gera IgE. E aí o mastócito também produz interleucina 5. Estão vendo lá? Então temos uma fonte de interleucina 5, que é o linfócito T, e uma fonte de interleucina 5, que é o mastócito. Boa. Ó. Interleucina 5, que vem do mastócito, e a interleucina 5, que vem do linfócito T. Ambas geram a produção de eosinófilo. Está aqui e aqui, ok? Então, interleucina 5 é a chave para ter mais eosinófilos. Essa fonte aqui é obrigatória. Sempre o alérgeno vai estimular o linfócito T auxiliar tipo 2, que vai produzir interleucina 5. Agora, essa fonte ali só vai acontecer se tiver IgE. Só tendo IgE que a gente tem mastócito. Lembram disso? Que é na alergia aguda. Mastócito é célula da alergia aguda, da alergia do choque anafilático. As alergias imediatas. Mastócito e basófilo fazem a mesma coisa. Então, exatamente o que eu quero dizer é: por isso que na alergia crônica ou na alergia alimentar tardia, onde não tem IgE, não tem mastócito e por isso não tem essa IL-5. E aí a gente só tem esta fonte de interleucina 5. E por isso tem menos eosinófilo. Não tem menos interleucina 5, não tem duas fontes, tem só uma. A quantidade de eosinófilo que vem da medula óssea é menor. E por isso, numa alergia imediata, em geral, onde tem IgE, tu vai ter eosinófilos na faixa de 5, de 7, de 8%. E na alergia ou na hipersensibilidade tardia, tu vai ter eosinófilos na faixa de 1,5%, 2,5%, 3%. Ok? Era isso.